de novo. Eu vou pedir licença para o pessoal que está escrevendo os nomes aí nos livros de vibração. Nós vamos fazer uma pausa de 30 segundinhos só para nós fazermos a abertura. Aí quando a gente finalizar, a gente acende novamente as luzes para vocês escreverem, tudo bem? Só para nós cumprirmos o horário, porque está sendo transmitido ao vivo a nossa palestra via Facebook de Ramatiz. Tá ok? Então eu vou pedir licença para vocês, a gente vai apagar as luzes. E eu quero fazer um convite para que todos nós aproveitemos esse momento de silêncio, de meditação. E eu convido-vos a fechar os olhos comigo, para que possamos unir as nossas energias, mentalizar o nosso Mestre Jesus, os mentores desta casa, a quem pedimos se façam presentes, pedindo a eles que estejam conosco e nos permitam, em nome de Jesus, abrirmos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Muito bem, boa noite novamente. Nós estamos aí finalizando a nossa semana, ou a nossa sequência de palestras e de conversas sobre suicídio. Setembro Amarelo encerra-se nesta semana. E hoje nós vamos falar sobre a ligação forte do pai com o filho e do filho com o pai. Por que nós trouxemos esse tema? Vocês vão ver ao longo do transcorrer da nossa apresentação qual a ligação do pai com o filho e o que isso representa, não somente na questão do suicídio, mas também na dependência química. São dois assuntos em um. Eu estava vendo, antes de vir fazer essa palestra aqui hoje, eu estava pesquisando na internet, e no mundo nós temos 800 mil suicídios ano. 800 mil suicídios por ano que são contabilizados. É um número bastante grande, em detrimento da pouca importância que se dá a eles. Por isso, nós tratamos todo este setembro sobre este tema tão importante e esperamos que vocês e as outras pessoas que aqui estiveram tenham tido informações importantes para que nós possamos compreender essas questões, e foram abordados diversos temas, em como que isso acontece na vida das pessoas, das famílias, quais são os motivos, quais são as medidas que podemos fazer para que nós possamos interferir de forma positiva neste assunto social e trágico na vida das famílias e das pessoas. Muito bem. Eu coloquei alguns slides que eles vão passando simultaneamente e tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Na concepção nossa, na concepção de um filho, o pai e a mãe emprestam a mesma energia. A mesma energia. O filho, ele é gerado, a concepção, ela é feita baseada em duas energias fortes, que é a energia da mãe e a energia do pai. É equivocado dizer que a energia da mãe é mais forte do que a energia do pai. Na verdade, o que acontece, como a mãe é que faz a gestação da vida, é ela que guarda a relação mais forte com o filho. No momento da gestação, em todo o tempo da gestação, o filho está intimamente relacionado com a mãe. Recebe dela todos os sentimentos, toda a nutrição, todas as percepções psíquicas. Portanto, ele está num momento de absoluta ligação íntima com a mãe. Ele não percebe o pai, muito embora a energia da concepção paterna esteja presente na psique que está se formando do filho. Quando nasce a criança, nos primeiros anos de vida, ainda guarda-se uma relação estreita e íntima com a mãe.
no início desta relação, a mãe é que nutre o filho. E ela não somente nutre de alimento físico, mas ela também nutre de alimento psíquico, espiritual, emocional. Daí surgir aquela relação fortíssima e muito estreita entre filho e mãe. A mãe concede a vida. A mãe concede o alimento. Neste momento em que o filho nasce, podem perceber que a presença do pai é meio que excluída. Uma aspas, não é somente neste momento. Nós, como pais, e nem todos aqui são pais, mas todos nós somos filhos, percebemos que a presença do pai é muito mais distante do que a presença da mãe nas nossas vidas. Não é isso mesmo? Então o pai, ele sempre tem um toque, um viés de ausência na vida do filho. Quando eu falo a vida do filho, não é só o filho homem. Eu estou falando do filho e da filha. Então o pai, ele fica um pouco ausente, porque ele vai buscar o sustento da família. Ele fica ausente durante todo o dia. E a partir de uma certa idade, o filho começa a perceber a presença do pai. O que o pai traz ao filho? Ele traz o mundo. O pai é como se fosse um estranho que ele começa a perceber ao longo da vida. Ali, na infância, ele começa a perceber a presença do pai. E a mãe tem aquele carinho e aquele desvelo, aquela preocupação amorosa de cuidado com o filho. A diferença é que o pai tem o cuidado, só que o pai não tem aquele aconchego. Quer ver um exemplo? A mãe, quando sai com o filho para passear, para o clube, para algum lugar, ela fica preocupada, fulano, desce daí, não corre, você vai cair, você vai machucar, não faça isso, não faça aquilo. É a proteção de mãe. Ao passo que o pai pede para que ele vá e fica de olho para ver se está fazendo tudo certo e se não vai dar nada errado. O pai oferece o mundo, o pai oferece a segurança e oferece a liberdade, enquanto a mãe oferece a segurança do amor e do aconchego. São distintos? São. São essas duas energias da concepção que cada um de nós trazemos em nosso íntimo. Nenhum é mais importante do que o outro. São complemento. E nós trazemos no nosso íntimo a energia da mãe e a energia do pai. A ausência do pai na vida do filho traz um prejuízo extraordinário. As mães que incitam o filho contra o pai, mata no filho, decresce no filho, anula no filho a energia do pai. E aí o filho cresce inseguro. Medo de ir ao mundo, medo de realização. Tudo isso causa um impacto forte. Porque a metade da energia do filho vem da paternidade. E o pai está inserido na psique do filho. Isso é absolutamente importante. Dado que, repito, a energia do pai, que é a energia da disciplina, da austeridade, da aventura, da liberdade, é que reforça este filho para que ele vá para o mundo. Percebam que não raro, as mães tentam segurar os filhos o máximo que podem. Isso não é errado. Faz parte do instinto materno de proteção. Faz parte da amorosamente materna. Repito, são duas energias importantes na formação psíquica, cultural, emocional de cada um dos filhos, de cada um de nós. O que é importante nós entendermos é que, nos dias de hoje, existem muitos conflitos, mesmo dentro dos lares, entre pais e filhos. E muitas das vezes há uma competição entre pai e mãe, ou mãe e pai, pelo filho. E nós trazemos essas informações para que nós possamos compreender que mesmo que haja conflito entre pai e filho,
mesmo que haja uma relação não muito saudável, uma relação mais distante do pai para com o filho, é importante que as mães, é importante que a família compreenda que a importância do pai com o filho e do filho receber essa energia do pai é fundamental para que ele se estabeleça como ser. Nós fazemos aqui na comunidade, já há mais de 10 anos, um trabalho com dependente químico. E é impressionante, eu diria que é extraordinário, a relação dos dependentes com o pai. A relação daquelas pessoas que têm dependência química com o pai, a maioria das vezes, é uma relação conflituosa, para não dizer que é uma relação inexistente. Por quê? Nós começamos a estudar isso há um tempo, com a ajuda, inclusive, das pessoas aqui da própria comunidade Ramatiz, que são entendidas de constelação familiar, e começamos a compreender que quase a totalidade dos casos de dependência química existe um problema conflituoso ou inexistente, uma relação inexistente entre filho e pai e filho. Por quê? Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa independente de constelação familiar. Foi feita uma pesquisa há muito tempo atrás nos Estados Unidos, onde foi feita a análise do comportamento do filho que tem relação conflituosa ou inexistente com o pai. O que foi detectado? O que foi visto por esses pesquisadores terapeutas? Que o córtex pré-frontal dos filhos que tem uma ausência ou inexiste a relação com os pais, ele tem um prejuízo neuronal. O que isso causa? Causa uma agressividade e uma exacerbação dos instintos da criança, do filho, da filha. E essa agressividade, ela é uma defesa por não haver sido consolidado no comportamento do filho a segurança que o pai transmite. E uma das consequências é a busca de uma fuga ou de algo que suporte essa ausência de segurança. Essa ausência de segurança para a vida, de ações. E aí, a dependência química é um dos caminhos que o filho ou a filha busca para suprir essa deficiência. Além do que, o filho que é privado da companhia ou da energia do pai, quando eu falo privado da companhia, não quer dizer que aqueles casos em que os filhos sabem que tem os pais e que os pais têm e que o pai tem relação com ele, mas mesmo distante, ele recebe toda a força do pai. Não precisa de ser uma relação física próxima, mas é preciso que seja reconhecida. É preciso que o pai, mesmo que de vez em quando ligue para o filho e fale: você está bem? Te conheço, te vejo, sei que você é meu filho, assumo que eu sou seu pai. Essa energia é importantíssima para o filho e para a filha. E quando ele é destituído disso, a parte paterna dele deixa de existir e ele passa a ficar inseguro. No caso das meninas, no caso das filhas, gera-se uma insegurança e elas iniciam uma relação conjugal muito cedo. Elas necessitam, as mulheres que têm a ausência dos pais, necessitam muito precocemente de uma relação que substitua aquela paternidade inexistente ou ruim, conflituosa. Nos filhos homens, gera-se um sentimento de insegurança e aí uma agressividade, onde o filho do sexo masculino busca uma substituição para essa paternidade faltante. E aí, grande parte, não são todos, evidentemente que não são todos, mas é impressionante a quantidade de casos em que há conflitos entre filhos e pai, ou inexistência de relação entre filho e pai e filho,
de dependentes químicos. É impressionante. Você começa a conversar com estas pessoas e você começa a aprofundar na sua vida pessoal, logo, logo ele fala que tem uma relação conflituosa ou inexistente com o pai. Nós tivemos um caso em que uma criança de 10 anos já tinha iniciado na dependência. A tia dele o trouxe. Porque essa criança, quando nasceu, a mãe desencarnou. E o pai, muito embora ele tenha reconhecido o nascimento do filho, e inclusive registrado o filho como legítimo, esse pai constituiu uma outra família, mora no mesmo setor dessa criança, no mesmo bairro, mas por ter constituído outra família, a esposa não aceitou essa criança, e essa criança viu o pai todos os dias, não tendo a aceitação deste pai. É um dos muitos exemplos que nós temos. Dentro da nossa expectativa de tratamento, nós sempre abordamos este conflito entre filho e pai e filho. São casos muito corriqueiros, muito constantes, muito recidivos. E por que nós estamos falando sobre isso numa semana que trata sobre o suicídio? Segundo Bert Hellinger, que é o psicoterapeuta alemão, que desenvolveu a técnica da terapia de constelação familiar, ele qualifica a ida do filho ou da filha para a dependência química como uma ida para o suicídio. Como aquela porção paterna minha inexiste, e eu tenho conflito com ela, eu não consigo me encaixar, eu não consigo me aceitar, eu tenho absolutos conflitos internos, quando eu busco algo mórbido para mim, de uma certa forma, eu estou buscando o suicídio. Eu estou abdicando, abandonando, eu estou não querendo vivenciar algo que me traz dor. Por isso é que, nestes casos, é considerado também suicídio. E nós temos muitos e muitos casos. Quando eu mencionei a pesquisa norte-americana sobre as crianças que são ausentes da relação com o pai, há um prejuízo neuronal do córtex pré-frontal e aí fica exacerbado o sistema límbico, que é o nosso sistema mais primitivo, que é o nosso sistema que é responsável pela nossa energia sexual, pela nossa agressividade, pelos nossos instintos. Essas crianças, esses filhos, tendem a buscar a substituição do pai nas relações com mais pessoas, gerando ali, numa relação com muitos amigos, primeiro, uma aceitação de si mesmos. Segundo, uma força para que eles desenvolvam e façam aquilo que eles não têm coragem, porque a força do pai não os impeliram para o mundo. E aí, nessas pequenas relações com amigos, inicia-se os vícios. Repito, para que seja superado, para que vá de encontro a uma necessidade que o pai não pôde oferecer ao filho. Mas vocês poderiam me perguntar, mas Nelson, e o pai que não encontra com o filho? E o pai que não dá valor ao filho? O pai que não quer encontrar com o filho porque teve um filho fora do casamento, porque teve uma relação conflituosa com a mãe, porque brigou com a mãe e aí ele não quer assumir esse filho? Faz parte duas situações. Primeiro, nós precisamos, quando eu falo nós, as mães precisam de entender, as famílias precisam de compreender que este filho, ele não tem culpa e ele não tem relação com aquilo que houve entre o pai e a mãe. Muito embora haja um conflito entre a mãe e o pai, o filho precisa de ser orientado que ele tem um pai, que ele é filho deste pai, e pedir para que esse pai aceite e reconheça esse filho. Porque nas relações conflituosas entre pai e mãe, entre a mãe e o pai,
o pai também é filho. E ele pode ter sofrido também um prejuízo na relação que teve com o pai dele. Por isso não cabe julgamento. Não cabe falar para o filho que o pai é ruim, que é mau caráter, ou que ele não presta, ou que ele tem tais ou outros defeitos. Porque o filho precisa da energia do pai, pelos motivos que nós já falamos aqui no início. O crivo, se o pai é bom ou ruim, é preciso deixar que o filho o tenha naturalmente. Mas aquela formação, no momento em que o filho precisa da energia forte do pai, da energia da disciplina, da energia do mundo, da energia da liderança, da energia do fazer, do desenvolver, do realizar, não pode ser tirado do filho. Porque senão, corre-se um risco muito grande dele ter problemas de relacionamento e consigo mesmo em função dessas situações. Outro caso, outra situação importante, são o caso dos filhos que ficam ausentes dos pais e os tios, os avós ou outros familiares criam essa criança. Vocês poderiam me perguntar, como é que é isso? E se tem alguém na família que substitui a presença do pai, trazendo a energia masculina, essa mesma que você mencionou do pai? Funciona. Segundo Bert Hellinger, que é o criador, repito, das terapias de constelação, funciona. Só que aí vai privar o filho da energia original, da concepção. Para que nós possamos entender, basta um simples exercício. Imaginemos que nós fôssemos criados pelo nosso tio ou nosso avô. Mesmo que ele seja amoroso, que nos traga tudo aquilo que nós precisamos e nos tenha oferecido todas essas energias e todos esses comportamentos masculinos aos quais já me referi, cadê meu pai? Quem é essa pessoa? Por que ele não fala comigo? Por que eu não tenho pai? Eu só tenho um avô. Então aquela sensação, aquele sentimento da origem é impossível de tirar da criança. E aí gera-se dois sistemas de relação na criança, no filho ou na filha. Primeiro, eu tenho uma relação com a mãe, mas não tenho com meu pai. Então eu tenho uma família meio que incompleta. Muito embora eu tenha um outro sistema de relacionamento que são meus avós, ou meus tios, ou meu padrasto, que é um outro sistema. E aí a relação e a terapia fica mais complexa, porque a criança, o filho e a filha ficam submetidos a dois tipos de sistemas de relacionamento. E aí fica mais complexo ainda o tratamento desta criança, deste filho e desta filha. Então, a relação forte, o vínculo forte com o pai foi trazido no tema deste Setembro Amarelo, que trata sobre suicídio, para que nós tenhamos a consciência de que a relação filho e pai e filho é extremamente importante. Nota-se que nós não falamos da relação da mãe. Porque os grandes casos e grandes situações de dependência química é a relação com o pai. Para quem não sabe quem é Bert Hellinger, é um alemão nascido em 18 de dezembro de 1925, portanto agora, no final dele, ele está vivo, ele está encarnado. No final deste ano ele faz 92 anos. Aos 17 anos ele lutou com os nazistas na Segunda Guerra e foi preso na Bélgica aos 20 anos. Foi capturado. Tornou-se padre e aí ele começou seus estudos sobre psicoterapia, viajando grande parte do mundo, e aonde ele percebeu, foi casado com duas mulheres, casou com uma, depois separou e casou com outra, e aí ele desenvolveu a técnica de constelação familiares e começou a perceber essas relações entre a família toda, entre todo o sistema familiar. E eu falo isso para vocês, trago essa biografia da nossa palestra de hoje, para que vocês possam ter fonte de consulta. Se esse tema realmente interessar para vocês, vocês terem fonte de consulta. Bert Hellinger, Constelações Familiares. Tem material vasto na internet e de muita valia para nós. Porque ele não abrange somente essa questão do pai com o filho e do filho com o pai. Ele abrange
todas as situações das relações familiares de várias gerações que impactam na nossa vida hoje. De regra, nós trazemos energias que não são nossas. Mas cada caso é um caso. É preciso que nós percebamos e entendamos que cada caso é um caso diferente. Essas energias familiares impactam muito fortemente em nós. Se nós falamos aqui hoje um pouquinho, de forma rápida, sucinta, resumida, sobre a relação do vínculo forte do pai com o filho. Muito embora haja conflitos, haja distanciamentos, haja conflitos entre pai e mãe, mãe e pai, muito embora haja pais separados, é importante que nós entendamos que a relação do filho com o pai e do filho com a mãe deve ser preservada na sua integridade melhor. Nem o pai falar mal da mãe, nem o pai ter embates com o filho em função da mãe, e vice-versa. Para que o filho seja saudável na relação com o pai e na relação com a mãe. Muito embora eles estejam separados. Muito embora eles não tenham mais afinidade entre si. Porque isso também é uma medida, é um comportamento profilático com relação ao suicídio, ao qual Bert Hellinger nos fala e assevera que dependência química ocasionada inclusive pela falta de energia paterna no filho é um processo de suicídio. Muito bem, gente, já estamos no final e a gente vai partir para a nossa segunda parte. Eu deixo aqui essa orientação do Bert Hellinger. Façam a pesquisa na internet, que é importante, porque o tempo nosso é muito pequeno e a gente não consegue elucidar e trazer todas as situações de uma relação entre pai e filho e pai. Muito bem, eu vou colocar, no início da nossa apresentação, eu coloquei aqui uma imagem. E eu vou voltar com ela. Desde o início eu coloquei essa imagem para que nós possamos já ir mentalizando e acostumando com este ambiente, para que nós façamos a nossa parte final, que é um tratamento. Eu vou desligar as luzes aí do final, para que fique mais aprazível, porque trata-se de uma mentalização. Da mesma forma como nós observamos essas imagens no início dos nossos trabalhos, eu vou pedir para que vocês novamente façam essa visualização e guarde-a não somente na sua mente, mas também no seu coração. Vamos voltar no início, quando nós silenciamos os nossos corações e as nossas mentes, e vamos então novamente com essa imagem gravada em nosso íntimo, fechar os olhos e com a força da nossa vontade já irmos chegando àquele espaço. Já podemos chegar naquele lugar descalços, colocando os nossos pés naquela água cristalina, sentindo a sua temperatura, e vamos nos aconchegando àquele espaço, percebendo todas as energias benfeitoras, revigorantes, dando comandos mentais para que nós possamos absorver todo aquele influxo positivo em nós. Ao fazê-lo, mentalize que você receba isso no alto da sua cabeça, no seu chakra coronário, e já receba essa energia penetrando dentro de todo o seu ser, fazendo uma limpeza e um equilíbrio energético em todo o seu ser orgânico e espiritual. Como você já está com os pés dentro d'água, já mentalize que todas as energias conflituosas, de estresse, de ansiedades, possam ir sendo retiradas suavemente. E no seu lugar nós vamos nos enchendo de energias positivas,
benfeitoras, harmonizantes. Respire profundamente e absorva deste espaço o fluido vital que nós perdemos durante todo o nosso dia. Reenergize-se e recupere-se. Mentalize saúde. Mentalize paz. Mentalize equilíbrio. Eu terminei um pouquinho mais cedo a nossa explanação, para que depois que nós fizermos essa meditação, nós pudéssemos agora mentalizar os nossos pais chegando junto de nós naquele espaço em que nós já estamos, nosso pai e nossa mãe. Receba-os com amor no coração. Receba-os agradecendo a eles, aos dois, pela vida que lhe foi dada. Compreenda que eles não são perfeitos e que te deram aquilo que deram conta de te dar. Agradeça a eles. Reverencie todo o esforço que eles fizeram para que te recebesse no seio dos dois. Receba deles toda a energia ancestral, toda a força do amor da mãe e toda a força do mundo do pai. Receba a vida e receba o mundo. E torne-se íntegro, perfeito, equilibrado, com todas as energias fortes do pai e da mãe em todo o seu ser. Entregue a eles o que é deles, a vida deles, a missão deles. E compreenda que essas missões são distintas. Fique somente com a sua, mas recebendo deles toda a força para cumpri-la, todo o ensinamento, todo o amor, todo o carinho, o sustento que te deram, compreendendo que fizeram aquilo que deram conta. Abrace-os ternamente. E da mesma forma que nós fomos, nós retornamos, suavemente, voltando para o nosso espaço onde nós estamos sentados. E nós vamos então recolhendo os pés, colocando as nossas cabeças de forma ereta, para recebermos a transfusão fluídica dos médiuns que iremos receber. Mentalize, continue mentalizando os seus pais, continue mentalizando todo este tratamento, toda esta meditação que fizemos, para que eles possam receber também esse tratamento.